Tiago, capítulo de número 2. Vamos meditar na palavra de Deus. A leitura será do versículo de número 14 ao versículo de número 26. Hoje nós teremos acompanhando ali também. Depois do workshop que tivemos no sábado, decidimos por também colocarmos a Bíblia lá, tá? Mas acompanhe nas suas folhas aí, é só para quem não puder e não tiver como, ou se formos fazer uma leitura congregacional, a gente faz ela do lado. Amém? Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre fé e boas obras. Ai! Fé e boas obras. Ai! O título é para dizer aqui: a fé sem obra para nada aproveita. Versículo de número 14 do capítulo de número 2 do livro de Tiago diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou para as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz que creu Abraão em Deus, e foi isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede-se então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bora começar um pouquinho, né, irmãos? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem gente muito cheia de fé e tem gente muito cheia de obra. É muita fé ou é muita obra? E nós temos uma gravidade aí, porque há um embate, inclusive. Quem tem muita fé se julga santo, sábio e pronto, porque tem muita fé. Ei, moça, não queria falar fé demais, mas fé demais é. Não está certo, não, né? Pode perder, não. E outros, por terem obras, imaginam que são salvos pelas obras. Mas eu sei que talvez você ouve muito falar disso, inclusive o Espiritismo utiliza muito isso. Eles acreditam que a salvação deles é pelas obras, e por isso eles fazem muitas obras. Mas a Bíblia diz que não é pelas obras. Obra não salva, querido. Queridas, obras não salvam. Por melhor que sejam elas, elas não são capazes de nos salvar. Efésios capítulo de número 2, 8 e 9. Deixa eu ver se é isso mesmo.
misericórdia, você está lá no outro lado. Glória a Jesus. 2:89. Nós temos aqui no telão, inclusive, é possível firmar de vez em quando. Por quê? Pois não, pode ir. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criatura criada em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ok, volta no primeiro lá, no primeiro nosso texto. Vamos lá, eu acho que vai ajudar isso aqui, irmãos, né? Porque pela graça sois salvos por meio da não é pelas obras. As obras foram feitas para que nós, como seres humanos, nos socorremos uns aos outros, porque existe a fé vertical e a horizontal, ok? A fé vertical é de forma diferente. Tenta entender o que eu vou dizer agora, parece um corte, mas você vai entender. Há pessoas na forma horizontal apresentando fé e na forma vertical apresentando obras. Está errado. Tem gente que quer provar para Deus que tem fé mostrando obras, e tem gente que quer provar para os homens que tem fé mostrando só fé. Não, obras de fé é uma coisa, a fé não é sozinha, ela não faz nada. Então nós estamos falando sobre as obras, então assim, ó, é aquela graça por meio da fé, e isso não vem de vós. Está faltando vós lá no cantinho lá. É dom de Deus. Para o próximo, não vem de obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia é categórica. Não é porque eu vou levar a cesta básica para uma família, que eu vou cuidar para a família, eu vou dar uma casa para uma família, que eu serei salvo. É bem claro, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Como você vê muita gente se gloriando por causa das obras que fazem. Não, lembra do publicano e o fariseu? Um chega e sente humilhado, não, Senhor, eu não sou digno, não vou nem entrar, não vou baixar, não vou ficar aqui. O outro chega e fala assim, não, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu vou na igreja, eu faço. Ei, suas obras não te salvam. Elas te galardoam. Ouve só, você tem até galardão por causa das obras. Porque a Bíblia diz assim, demora, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então a obra galardoa, não salva. O problema é que para receber galardão tem que estar lá. Tem que entender isso. Imagina o camarada lá, eu quero ganhar, a medalha é só quando você atravessa a faixa, meu amigo. Todo mundo que chegar vai ganhar uma medalha, mas quem parou no meio do caminho recebe ela. Então essas obras vão te galardoar, vão te literalmente dar. Só que é o seguinte, é necessário entender que elas não são para salvação. Elas podem até ser para galardão, mas não salvação. Consegue entender? E há muita gente diz assim, não, mas eu faço, eu sou bom. Não, eu não sou crente, mas eu sou bom. Não, eu não sou crente, mas eu sou uma pessoa muito boa. Então, irmãos, até olha, se até entende como uma pessoa fala isso aí, eu vou dizer uma coisa que você fala assim, entendemos. Porque você entende que a pessoa em si, às vezes, é inocente, não é por glória, não é por soberba, é gente humilde demais, às vezes, sim. Agora, a minha dificuldade é quando eu vejo o outro querendo expor a bondade do terceiro. Não sabe, não, que lá é o santo, não, pegar uma pessoa boa demais. Olha, irmão, por favor. A Bíblia diz que nós não somos bons, como homens são. É só você observar que a maioria das nossas bondades estão ligadas a nós mesmos. A maioria das nossas bondades estão ligadas a nós ou a nossa raiz. Lembra da oração do nosso filho? Deus abençoa a mim, minha esposa, meu marido, meu filho, minha mãe, meu tio, meu isso, meu. Mas o vizinho que não é nada meu, espere alguém orar por ele. Ei, não, evangelho não é isto. É
por isso que a Bíblia diz que nós somos egoístas. É por isso que a Bíblia diz que nós somos maus, e mesmo assim sabemos dar coisa boa aos nossos filhos. Aos filhos dos outros a gente pensa um pouquinho. Mas entendendo, começando esse assunto, você vai entender de que a fé, ela não é as obras que vão salvar, e a salvação não vem pelas obras, ok? Mas aí nós temos duas gravidades: alguém muito cheio de obras para tentar justificar sua salvação, e alguém muito cheio de fé sem obra nenhuma. E é isso que nós queremos então tratarmos nesse caso. Entendeu? Então nós temos a fé, que é para convencer a Deus, vou usar essa expressão para tentarmos entender, e as obras para convencermos os homens a crerem em Deus. Entendeu a colocação? A minha fé diz ao meu Deus o quanto eu creio nele, ok? Mas as minhas obras diz aos homens o quanto eu creio nele, ao ponto de dar aos homens desejo de também crer nele. Olha o versículo, eu vou achar aqui um versículo que eu achei muito interessante. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 16. Ouça bem. Então a minha fé diz ao meu Deus o quanto eu creio nele. As minhas obras diz aos homens o quanto eu creio, sirvo a Deus, ao ponto de deixar eles com desejo de também terem fé, de também seguirem a Deus. Capítulo de número 5, versículo 16. Assim, olha o ensinamento de Cristo. Assim resplandeça a vossa luz diante não está aparecendo ali, irmão. Está cortado mesmo, ou é para o pessoal chegar para cá? Sem coração. Ainda bem que eu conheço um pouquinho da Bíblia, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então, olha que interessante. Assim resplandeça, brilhe a vossa luz diante dos homens. Que nota vem no meu aqui, porque eu escrevi essa nossa prova. Mateus 5. Muito interessante que fala perto 5, eu já penso só na minha atitude, minha influência. E versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Olha aqui, irmãos. O que as boas obras fazem? Fazem os homens glorificar a Deus. Está entendendo, Márcio? As boas obras, deixa ele fazer, irmão, não tira a atenção, não. Olha aqui. As boas obras que o crente faz os homens glorificar a Deus. Eu tenho vontade de ser crente também, para poder também ter coragem de fazer como ele, fazer como ela. Então, quando eu tenho boas obras, eu estou honrando a Deus. Resplandeça sua luz diante dos homens, ou seja, o horizontal, para que ele veja as vossas boas obras. E nós estamos falando sobre fé e boas obras. Para que veja vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Glorifique ao vosso Pai que está no céu. Entende, amados? Então, vamos entender isso, que a função nossa é ter diante dos homens o que? Fé ou obras de fé? Obras de fé. Irmãos, a Bíblia diz, nós vemos aqui, tem de fé, tem de ti mesmo, faz bem. Só que eu vou dizer para vocês, crente, que os demônios também têm, e além de ter fé, eles estremecem. Isso não muda. Ter fé e não ter obra, não muda. Ter fé só para ter em ti mesmo, que vai mudar isso? É visível a minha fé quando eu começo a agir em prol de alguém. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: para
Irmãos, só dizima quem tem fé. Vocês estão me ouvindo falando? Vocês sabem que eu não fico falando disso de oferta, vocês sabem perfeitamente, né? Mas eu estava conversando com um amigo ontem, antes de ontem, e eu falei, rapaz, não é que é verdade? Por quê? Querido, você tirar o seu dinheiro e trazer para a casa de Deus, sem questionar, sem ficar perguntando, isso tem que ter fé, irmãos. Porque na hora começa a surgir, mas eu tenho que fazer isso e aquilo, e parece que pode pensar, está mostrando alguma coisa que você podia fazer com aquele dinheiro. Então, só quem tem fé consegue dizimar. Quando eu dizimo na casa de Deus, eu não preciso dizer a você, eu tenho fé. A minha ação está dizendo, ele tem fé. Eu não acredito que esse camarada vai ter coragem de fazer isso. Essa mulher vai ter coragem de fazer isso? Tem fé. Então as suas obras de fé falam, porque as suas palavras de fé é falha. Tem muita gente que é muito louca de palavra, mas fé sem obra é morta. É crer sem batizar. A fé sem obra é, eu creio. Você falou, mas batizar não. Batizar? Não, isso aí não. Isso é a fé sem obra. Ele crê, mas batizar não. A fé sem obra. Eu tenho dó do meu vizinho que está passando fome. Mas você vai levar alguma coisa para ele? Não. Sua fé é morta. Tiago disse que você nem conhece a Deus. Deixa eu ouvir uma leitura desse livro aqui. Não adianta falar, ele está dizendo, o diabo também entende, ele estremece, ok? Agora veja bem, versículo de número 15 aí, do capítulo 2 de Tiago aí. Tem uma mesinha lá em cima que dá certinho esse negócio aí, viu? Aí eu vou fazer uma espécie de um instante aí, fica tranquilo, não? Versículo de número 2 do capítulo, versículo de número 15 do capítulo 2 de Tiago. Se o irmão ou a irmã estiver em luz e estiver em falta de mantimento cotidiano, olha aqui para cá, irmãos, olha o que Tiago ensina. Eu tenho fé, eu sou crente, eu sou total, mas aí ele sabe que o irmão não tem roupa, ele sabe que o irmão não tem comida. Irmãos, eu sou revoltado com algumas coisas dessas, porque eu já ouvi muito isso. Deus abençoe, irmão. Mas não, Deus abençoe. A minha bronca não fica maior nisso, não. A minha bronca maior é quando a pessoa fala assim, não, Deus vai dar um jeito, Deus vai resolver. Toma vergonha, pelo amor de Deus. Deus vai resolver, Deus vai descer de lá e falar assim, tudo bem, Robson, quais são? Vamos lá no mercado comigo? Eu falei para vocês, acho que semana passada, uma irmã entrou em contato comigo, agora que essa irmã não senta daqui, agora nem lembro quem foi, mas entrou em contato comigo. Pastor, eu fico morrendo de vergonha quando eu vejo você. Não foi uma parente de longe. Ela falou assim, eu fico vendo você fazendo assim, eu fico morrendo de vergonha, porque eu fico em casa, o senhor visita. Eu falei, como é que a senhora fala? Visita? Quando o crente fala assim, Senhor, fulano de tal no hospital, vai lá visitar, Deus olha assim, oxe, não entendeu nada, mas eu mandei você fazer isso. Eu visitar, mas não foi eu que mandei você. Você tem hospitalidade, cuidar dos órfãos, da viúva, não fui eu que mandei você fazer, você está mandando. Você vai querer me dar o seu trabalho. É como se eu Deus, eu falei, cara, você pode me passar, eu te passo uma hospitalidade, você quer voltar lá para mim, agora sou eu que tenho que dar, não. Tipo, um paletó aqui, vou lá visitar. Nós queremos transferir para Deus as responsabilidades nossas. Tiago está dizendo assim, você sabe que não tem comida. Tem filhos, crianças pequenas, não tem comida, você sabe disso. Você sabe que não tem roupa. Mas você diz, Deus abençoe, viu? Vai em paz. Vai em paz. Cuidado, na sua casa tem comida. Meu Deus do céu. Irmãos, vou dizer uma coisa, quando eu fico olhando isso aí, eu fico falando, Senhor, nos ensina a ser crente, Pai. Ensina a gente a ser crente. Por favor, Senhor. Nós podemos aprender com o erro dos outros, nós não precisamos passar pela mesma coisa para poder sofrermos. Não. A Bíblia nos ensina. Ele diz assim, se você sabe que está faltando comida, se você sabe que está faltando vestes, versículo número 16, e algum de vós
disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Não, é o seguinte, irmãos, eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma fé grande. Começa a sentir calor aí agora, você não vai sentir frio. Irresponsável. Irresponsáveis somos quando fazemos isso. Ele está dizendo assim: não adianta você sair e falar assim, ó, se aquenta aí, ó, vai, que você enche a barriga aí. Eu imagino, gente, a gente chegando diante de Deus numa situação dessa. A gente vai fazer o quê? E irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, porque eu convivo com essas coisas há muitos anos. Eu vejo isso a vida inteira. Tem gente que tem coração ruim demais, vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Tem gente que tem um coração extremamente ruim. Há pessoas que parecem que sentem prazer em ver o outro na necessidade. E há pessoas que, infelizmente, amados, infelizmente, quando você fala, você vai servir, serve, mas você sabe que está com dó. Serve, mas você sabe que é só para poder não ficar mal diante da sociedade. Serve, mas o coração é ruim. Gente, vou dizer uma coisa, tem gente ruim demais, gente. Tem pessoal que é ruim demais. Tudo de bom é para mim, é para os meus filhos. A minha necessidade é para minha casa. Quando se trata de qualquer pessoa terceira, não, calma aí, vou pensar. Vai pensar? Vai. Queridos, nós não somos ensinados a isso. Não somos ensinados a isso. Existe de todos os lados. Tem gente que realmente é muito folgada, sim. Existem pessoas que são abusadas e não querem trabalhar, querem ficar assim, existe. E essas pessoas até trabalham quem precisa. Mas eu tenho que cuidar muito para não deixar de servir por imaginar alguma coisa. Porque muitas pessoas falam assim, lembra a música do padre lá que fala da coxa de frango? Você lembra da música do padre que fala da coxa de frango? Eu ouço os padres aí de vez em quando, gente. Tem uns padres aí que falam, gente. Viu? Viu? Alessandro Campos. Sabe, desce não. Diz que o Jesus marcou de ir para poder jantar na casa de um casal. Aí, isso é história, tá? Aí o casal pegou e preparou lá o assou, o frango lá, tudo bonitinho. Aí disse que quando estava lá esperando, Deus deu uma atrasada. Aí veio uma menina carente precisando. Aí ele falou assim: não, eu preparei isso aqui para Jesus, mas não deu. Então faz o seguinte, eu vou te dar só uma coxa do frango e tal. Aí deu, foi embora. Aí depois esperou um pouquinho mais, Jesus não chega, ele chega lá um mendigo, ele pegou o pedido de comida também, foi lá e deu outra coxa do frango pro mendigo. Aí atrasou um pouquinho mais, chega Jesus chega assim: ô Jesus, bem-vindo, assim, tudo com medo, porque tinham tirado a coxa do frango. E disse que o Jesus lá, com Jesus, chegou lá e não quero comer não. Ô Jesus, disse que começou a coxa de água. Não. Ô Jesus, perdão, porque não, eu já comi as duas coxas. É uma ilustração, é engraçado, mas é bíblico. Porque tem muita gente que imagina que Jesus é só um bom samaritano. Lembra? Eu sou um bom samaritano, eu passo desse tal. Eu não sei se você sabe, mas Jesus também era o homem que estava caído no chão. Sabia disso? Lembra a passagem do samaritano? Do homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó, foi pego, assaltaram ele, deixaram ele quase morrendo. E a vida inteira a gente só prega que Jesus era o bom samaritano. Mas eu quero te dizer que Jesus não era só o bom samaritano. Jesus também era o homem que estava na sarjeta, caindo e quase morto. Como você prova isso, Cláudio? É simples. A Bíblia diz que um dia Jesus vai dizer assim, aos que tiverem a sua que lado, direita ou esquerda? A Bíblia diz que o Senhor dirá aos que estão na sua direita: vinde bendito do meu Pai, possui por herança o reino e tal, e vem, entra para o povo do seu Senhor. Mas aos que tiverem os de mim, maldito para o fogo eterno. E aí os camaradas vão fazer pergunta: por quê? Que injustiça! Porque tem gente que é injustiçada demais, né? Quero nem chegar para Jesus e se sentir injustiçado na justiça. Não, está errado esse negócio, vamos acertar isso aí. E a Bíblia diz que quando for questionado, vai dizer: por que não? Eles vão dizer: por que nós não podemos entrar? Por que nós não podemos
porque eu tive fome e vocês não me dessem de comer. Eu tive sede e vocês não me dessem de beber. Eu tive nu e vocês não me vestiram. Eu estive preso e doente e vocês não foram me visitar. Eles vão olhar, mas não me lembram, não sou da sua época, nós nem vimos o Senhor. Quando foi? Ele vai dizer, quando aquele camarada bateu na sua porta com fome. Quando aquela pessoa lá estava doente, foi, então, era eu estava lá e você não foi me visitar. Consegue entender, irmãos, meus irmãos? É necessário entendermos que nós precisamos mudar as nossas ações. Estamos tendo muita fé, mas nós estamos conseguindo provar a nossa fé através das nossas boas obras. E a ordem é: acenda essa lâmpada, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Obra é dos homens, querido, entenda isso. Obra é para os homens, é diante dos homens. Deus não precisa de nada para você. Você não consegue fazer nada lá em cima. Você não tem como pagar a luz lá de cima. Aleluia! Você não consegue pagar a luz de Deus. Se cortasse a luz dele, e seria ele mesmo, você não ia conseguir, mas você consegue pagar a luz do seu vizinho que foi cortado e você sabe que está no escuro. Obra é para os homens. Obra é no horizonte. Mas há pessoas querendo fazer obra na vertical e quer ter fé no horizonte. Não existe isso. A sua fé só é mostrada assim pelas suas obras. Eu tenho fé que o Senhor salva, mas eu não tenho coragem de evangelizar. Você não tem fé que o Senhor vai salvar. Você ouviu falar que é bonito falar que tem fé, mas as suas ações não estão condizendo com esse comportamento. Entendeu isso? Você não consegue fazer obras para os céus. Você não consegue fazer nenhuma mudança lá. Ei, lá não tem necessidade de nada. Lá você não precisa pagar água, luz, não precisa fazer compra, fazer cesta básica. Lá você não precisa ajudar o Filho de Deus que está lá. Não existe isso, gente. Essas coisas são para o nosso, sabe, para o nosso momento. Agora, pelo amor de Deus, crentes, amolece o coração. Amolece o coração. Irmãos, eu estou falando isso porque eu entristeço muitas vezes conversando com algumas pessoas e parece que é como se Deus fizesse eu enxergar o tanto de ruindade que cabe em alguns corações. Pessoas que não têm dó de ninguém, não têm misericórdia de ninguém, assim que merece. E eu sou um pouco duro até, sabe? Se eu perceber alguma coisa não está legal, eu sou muito duro. Eu costumo, sabe, verificar, questionar, sabe? Mas algumas coisas você percebe que é muita unidade. É normal. Amanhã eu resolvo. Não existe amanhã, gente. Não existe amanhã. Nós estamos aqui, 8 horas e 39 minutos. Quando chegar 23 horas e 59 minutos, vai ser hoje de novo. Não existe amanhã. No amanhã você não consegue fazer nada, igual não consegue fazer no ontem. A minha mudança precisa ser hoje. O meu comportamento precisa mudar é hoje. O Senhor está dizendo assim: se você chegar aqui dizendo para mim que tem fé e eu folhear e você não tiver obra, está perdido. Está perdido. Isso é cristianismo. Cristianismo é servir. Se eu não sirvo, que cristão eu sou? Vamos continuar aqui rapidinho. Então ele diz assim: você tem fé? Maravilha. Versículo 18: dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que é um só Deus? Eu tenho fé, eu acredito em Deus. Parabéns. Só que é o seguinte, não é só você não. O irmão crê, a irmã crê, os anjos crê, os diabos também crê. Os demônios creem. E até esse
É outro versículo. Eles também creem e estremecem. Amados, ele começa a falar de Abraão, que foi justificado. Ele teve obra. O Senhor diz assim: pai da fé, né? Você foi tirado como amigo de Deus, o pai da fé. Só que é o seguinte: eu quero que você faça as coisas, não é só crer em mim de boca. Não é só acreditar em mim de boca. Quando eu quero uma ordem, é para fazer. Eu quero que você pegue seu filho, leve, obedeça. Isso é mostrar que tem fé. Porque lembra que eu falei? Fé sem obra é crer e musicalizar. É namorar e não querer casar. Não fácil. Entende, amados? São as minhas ações que dizem se eu tenho fé. Não é a minha fé que é vista pelo homem natural. O homem natural não consegue entender nem o que é fé, mas é necessário. Ok? E ele fala de Abraão, ele fala também de Raabe, que ela teve atitudes. Ok? Tiago 1,17. Aqui. Tiago 1,17. Que isso, mano? Que essa tá. Rapaz, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, o que é bom, a boa dádiva, a boa, sabe, as boas obras vêm de quem? Lá de cima. Vem de Deus, ok? Então, quando você faz uma boa ação, alguém sabe que você serve a Ele. Você não viu quando a pessoa está apertada? Nós temos um dia que vai aparecer um filho de Deus para me socorrer, não é assim, Paulo? Apareceu uma filha de Deus, eu disse que eu estava desesperado, eu não tinha mais saído. Aí apareceu um filho de Deus. É porque a Bíblia diz: toda boa dádiva vem de cima, do Pai das luzes. Então ele diz assim: ó, acende, resplandeça a luz, para que os homens vejam as suas boas obras, mas glorifique a Deus. Quando eu ajo como filho dele, as pessoas identificam ele pelas minhas ações. Tanto que diz: apareceu um filho de Deus. Mas quem fez fui eu. Mas quando eu faço algo bom, eu denuncio de quem eu sou filho. Aleluia. Está entendendo isso, amados? Quando você vê um menino muito educado, uma menina muito educada, você identifica que tipo de criação ele tem dentro de casa. Você fala: não é possível. Não. Isso aí, eu queria passar um dia dentro da casa de uma criança dessa. Olha, eu não estou falando do Antônio, não, eu estou falando só do educado mesmo, tá? Aleluia! Então, entenda isso. Quando você faz uma boa obra, quem é glorificado é Deus. Alguém te identifica e é glorificado Deus através dessa sua boa obra. Glória a Jesus. Então eu disse: por esse fato da fé sem obra, que ela não tem proveito nenhum. É como crer sem batizar. É como ver a multidão com fome e não dar comida. Olha os discípulos, lembra os discípulos na multiplicação? Eles chegam, aí vai chegando à tarde, já estão o dia inteiro. Eles veem o problema e dizem: ih, rapaz, só homens 5.000. Vai ficar feio o negócio. Eles tinham muita fé, porque estavam andando com Jesus. Mas as boas obras não chegou lá, não. Eles olharam para Jesus e falaram assim: eu estou com dó da multidão, porque eles estão com fome. E chegaram e falaram: ô Jesus, posso dar uma ideia?
xingou, Felipe, bloqueou, André, somos 13, 12 mais um 13. Aí 5 mil só. Manda esse pessoal embora, cada um por si. Manda cada um procurar os seus parentes aí, ó. Se viram aí, a gente se vira, é mais fácil para a gente conseguir. Isso é fé sem obras. É dizer, eu estou falando meu filho como profissionista. Fé sem obras. É dizer assim, olha, se vira com o teu problema lá, meu irmão. Tua necessidade é sua, ema cada um dos seus problemas. Eu não devia conhecer tanta coisa assim, né? Porque eu começo a conhecer essas coisas assim. O pessoal fala, eita. Verdade, fé sem obra é dizer, se vira, resolve. Não vou atender, via Bina, vou evitar, está precisando de alguma coisa? Nem atende para não sei o que ele quer. Cuidado, o telefone que recebe também faz ligação, tá? Olha isso, gente. Isso é profético, hein? Pega o telefone assim, cai no chão, aí você pega de novo. Mandou para mim, essa pessoa está numa prova, não vou, deixa pra lá. E desliga. Cuidado, viu? O telefone que recebe também faz ligação. Eu não vi a sua ligação, viu, pastor? Por isso que eu não atendi. Olha, eu estou numa prova assim que você achava que eu estava precisando. Amados, ó, agradeça a Deus que alguém está te ligando porque precisa, e não é você que está ligando porque precisa, porque é o mais bem-aventurado é dar do que receber. Viu? Para de cuidar. Quem dá tem, quem pede precisa. Oxalá eu seja procurado, porque a Bíblia diz assim, ó, meu desejo para a tua vida é, tu emprestarás a muito, porém tu não tomarás emprestado. É a Bíblia. Então quando alguém liga para mim e fala assim, você tem como me arrumar um dinheiro para poder pagar uma condução? Eu tenho que olhar para o céu e falar assim, Deus, obrigado porque me deu condições e tem condição para mim e de servir ao meu irmão. Esta é a vontade de Deus. Então, é como ver a multidão e não dá de comer. É ver o preso e ver, oh, que dó, está preso e tal, vai visitar. Nem pensar. É ver o doente e dizer, oh, está enfermo. Tem parente? Não tenho parente. Tem alguém visitando? Não tenho. Mas não é só doente, não. Deixa eu falar para vocês. Eu vou de vez em quando em alguns asilos, irmãos. Você sabia que tem gente que abandona os pais velhinhos nos asilos? E o pior não é isso não. É que para queimar sua casa, você perguntar, meu filho é crente, minha filha é crente. Só não sei de onde. Tomara que não seja daqui, pelo amor de Deus. Irmãos. O Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está nos vendo. Forasteiro, o viajante, queridos, é necessário socorrer. Há 3 classes. Eu queria que os irmãos gravassem isso aí. Quais as 3 classes que o Senhor manda ter cuidado especial? Órfão, viúva e estrangeiro. Lembra disso, pelo amor de Deus. Você não correu o risco de maltratar uma dessas pessoas e arrumar uma briga direta com Deus. Ambos estão desamparados. O órfão está desamparado porque não tem o seu pai. A viúva está desamparada porque não tem o seu protetor. E o estrangeiro está desamparado porque não conhece nada na terra está. E a Bíblia é clara dizendo, cuida dessas pessoas. Obra sem ordem também é ouve o ensino, mas não age, não muda, não perdoa, não semeia. Eu ouço o ensino da palavra, mas eu não pego nada. Você está com um ouvinte que olha no espelho e quando vira não lembra mais da sua feição do seu rosto. É fé sem obra. Está todo dia na igreja, mas não perdoa. Tá? Todo dia ouvindo alguém ensinar, irmãos, sem perdão nós não podemos ser perdoados.
O Pai Nosso diz assim: ó, perdoa-nos, assim como nós. Está dizendo assim: ó, só pode me perdoar na medida que eu perdoo. Se eu perdoei 20%, perdoa só 20%. Se eu perdoo 50%, só 50%. Se eu não perdoar nada, não perdoa nada. O problema é que sem perdão não chega lá. Para chegar lá, tem que ser os lavados remidos, perdoados pelo poder. Entende? Mas os outros eu não vou perdoar. Meu irmão, você tem fé? Minha irmã, você tem fé? Mas é morta. Vamos indo para o encerramento. As obras da fé não é obra. As obras da fé são vistas pela fé. Como eu disse para vocês, eu dei só um exemplo para vocês terem uma base. Alguém que oferta na casa de Deus. Porque vamos pensar na oferta, por exemplo, irmãos. A oferta não é como o dízimo. O dízimo tem valor, é 10%, ok? Só que a oferta é voluntária. Eu posso dar 10 centavos ou dar qualquer valor, ok? Então o que acontece? Irmãos, a Bíblia diz assim: cada um contribui conforme propôs no seu coração. Entende? E aí eu tenho que ter muita fidelidade a Deus e sentir no coração e obedecer o que Ele fala. E isso é um ato de fé. Porque Deus realmente não vai. Tem muita coisa que a gente confunde. A gente fala assim: não, Deus entende. Deus entende, né? Aí sua vida vai só indo para trás e você entende nada que Deus entende. Não, Deus sabe de tudo, Deus sabe sim. Mas onde Deus está nessa história? O que Deus tem a ver com a minha covardia ou com a minha falta de generosidade para com o meu irmão ou para com a obra dele? Tem muita gente imaginando. Não, Deus tolera. Eu expliquei, eu lembro disso aí, o Senhor me deu lá onde eu dirigi uma igreja de São Paulo, e Deus me deu essa frase e eu entendi. E eu não sei se eu já cheguei a falar para vocês aqui, tem 3 anos e pouco que eu estou dirigindo Maracá, mas eu vou dizer para vocês, já que eu falei nada com isso, as irmãs estão comigo conversando. Lembra que a Bíblia diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? E aí eu questionei e descobri por que é que a gente dá a César o que é de César, mas não queremos dar a Deus o que é de Deus. Já parou para pensar nisso? E eu tenho a resposta por que a gente dá a César o que é de César e a Deus a gente não dá o que é de Deus. Sabe por quê, irmãos? É porque César corta a água, César corta a luz, César corta a internet, César te manda descer do ônibus, César te faz devolver a compra, a feira. César não tem misericórdia. César é olho por olho, dente por dente, quebradura por quebradura. César não tem misericórdia. O problema é que além de César não ter misericórdia, César é cruel. César te cobra 10 de luz hoje, você paga 10 hoje. César fala: não conseguiu pagar a luz e nada, amanhã eu te cobro 15. E no outro mês César vai aumentando e vai sangrando a gente, e a gente correndo atrás para poder calar a boca de César, tampar César. César não tem dó e nem misericórdia, ele só vai piorando a situação. Eu não estou vendo a sua conta só ir abaixando, ela só vai manter ou subindo. Mas aí a minha pergunta é: ei Deus, acabou tudo cuidando de César, não sobrou a parte que é a sua. Você entende, né, Deus? Deus fala: claro que eu entendo, não precisa do seu dinheiro, lógico que eu entendo, que bom. Mês que vem, Deus, não sobrou sim, agora eu entendo, está tudo tranquilo para mim, está sem problema. Só que eu estou enrolado todos os meses porque eu estou tentando pagar César, quando a Bíblia me ensina que o único jeito de calar a boca de César é primeiro dando a Deus alto filho. O que é Deus? Entende? Ele diz assim: buscai primeiro o reino, dai a ele as suas primícias. Ele diz assim: por causa disso, por vossa causa, porque você me tem como primeiro, eu vou repreender. Não é eu que calo a boca de César, não, é Deus que cala. Ele diz assim: por vossa causa, eu repreendei o devorador, eu farei, eu. Entende? Então o jeito de calar César é cuidando primeiro das coisas de Deus, porque César não vai colocar a cara com Deus. Ninguém consegue fechar uma fonte que ele abre. Entende, Márcio? Olha que interessante esse ensino, esse pensamento. Então a vida inteira a gente está correndo atrás de enxugar gelo. Por quê? Estamos cuidando de César. E
E Deus, quando der, eu vou, irmãos, eu vou falar para vocês muito triste. Hoje eu fiquei muito triste pensando em algumas coisas. E eu vou confessar para vocês, não me questione depois. Mas Deus tem sido último na vida de muita gente. Eu falo para vocês, não perdemos serviços, mas perdemos cultos facilmente. Na igreja eu vou quando der. Estou cansado, não vou na igreja. Eu não sei, não vou na igreja. Mas no serviço vai. Na escola vai, na faculdade vai. Deus tem sido útil na vida de muita gente. Mas entenda, Ele não se deixa escarnecer. Eu vou precisar que Ele seja primeiro na minha vida. Mas é o meu comportamento que diz se Ele realmente é o primeiro. Entende, amados? Vamos entender isso? César está dando trabalho danado para a gente, porque nós temos colocado Deus em último plano. Quando ele passar a ser o primeiro, César vai calar a boca. Eita, vamos concluir? Então, as obras de fé salvam vidas. Salvam vidas da morte, salvam vidas da fome. A pessoa está com necessidade, mas você é crente, você aprendeu aqui na Bíblia que não importa se. Nossa, vocês estão me ouvindo? Você está aprendendo aqui que não importa se ele é crente ou não, Deus disse que ele é seu próximo e você tem que cuidar dele, você tem que cuidar dela. Primeiro os filhos da casa de Israel, primeiro as ovelhas daqui, ok? É bíblico, mas depois você tem que cuidar de mais alguém. E graças a Deus, que aqui Deus tem cuidado tanto que a maioria das ovelhas daqui, esmagadoras, não precisam. Sabia disso? Sabia disso? Porque quem está se alimentando vai começar a receber e não precisam. Começa a precisar, é bom, pastor não precisa mais, graças a Deus, o Senhor já abriu uma porta. Pastor não precisa mais, já resolveu. Mas você tem que socorrer alguém. Porque a obra de fé salva o doente. A obra de fé faz com que o Robson olhe e fale: irmão, vamos lá, vamos dar sangue, doação de sangue, vamos lá doar sangue. Entende, amados? Então as obras de fé salvam pessoas, vidas. Glória a Jesus. Eu escrevi uma frase aqui antes: olha, não fazemos filantropia para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso fazemos filantropia. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu sou salvo e por ser salvo eu faço boas obras, porque eu sigo meu mestre faz boas obras. Ele é glorificado através disso. Amém? É interessante. Deixa eu dar uma ilustração para vocês. Eu estava lembrando que eu falei da fé. Eu já contei algumas vezes aqui, mas não vou colocar de novo. Eu falei para vocês do camarada que morreu porque ia ter enchente. Ele disse: não, eu tenho fé, Deus vai me livrar. E Deus mandou um barco, ele não quis. Deus mandou um navio, ele não quis. Mandou um helicóptero, ele não quis. Chegou lá, foi brigar com Deus: eu não tenho tudo. Então é só esse tipo de gente. Tem fé, muita fé, mas não tem ação. Mas eu vou dar para concluir, vou dar uma ilustração para vocês da fé e das boas obras. Como nós devemos fazer? Um certo homem saiu caminhando e ele andou muitos quilômetros, muito longe, procurando a salvação. Ele queria encontrar a salvação. E de repente ele parou diante de um mar, sabe, na frente do mar, um rio totalmente escuro, muito ruim. E ele parou diante disso assim e descobriu que do outro lado estava a salvação. A salvação estava do outro lado. E aí apareceu um homem num barquinho, um barqueiro, com os remos, e ele falou assim: eu preciso ir para o outro lado, minha salvação está do outro lado. Aí o homem falou: realmente, a salvação está do outro lado, entra aqui no meu barquinho. E aí entrou no barco, e quando ele foi entrar, ele viu os remos, e os remos estavam escrito uma coisa em cada remo, dois remos. Um estava escrito fé, e o outro estava escrito boas obras. E aí eles começaram a entrar no mar. E quando as águas estavam escuras, situação difícil, ele resolveu perguntar para o barqueiro assim: eu estou intrigado até agora, por que você escreveu em cada uma coisa? Um está escrito fé e outro está escrito boas obras. Ele falou assim: eu posso explicar o que é isso. Como? Ele falou assim: galera, eu vou remar só com a fé lá no meio do mar. Aí ele começou, soltou o remo das boas obras
e começou a remar com a fé. E o barco começou a rodar só que em volta dele mesmo. E não faz só rodando em volta de si mesmo. Não ia para frente, não fazia nada. Aí ele não estava funcionando, não. Calma aí, o outro é melhor. Vamos pro outro, o outro resolve. Soltou a fé e pegou as boas obras. Calma aí, agora vai. Começou a rodar lá no contrário, mas só rodando em volta de si mesmo e não saía do lugar. Ele falou: calma aí, agora espera um pouquinho mais. Pegou os dois remos e começou a remar. E o barquinho começou a ir para frente e começou a pegar velocidade e começou cada vez a ficar mais ágil, indo em direção à salvação, ao povo. Você precisa das duas coisas. Uma vez perguntava a um certo pregador o que era mais importante, conhecimento da Bíblia ou oração, consagração. E a resposta do pregador foi: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Ei, o que é mais importante? A fé ou as obras? Ambas. Tenha isso na sua vida. Mantenha isso em sua vida em nome de Jesus. Não seja cruel. Tenha ações, porque as suas boas obras glorificam ao Pai que está nos céus. Feche seus olhos com a cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por tua palavra e por esse ensino. Ensina-nos, Senhor, a fazermos com que as nossas ações manifestem a fé que temos em Ti. Ajude-nos, Senhor, a usar de misericórdia para os nossos irmãos. Ajude-nos, Senhor, a entender que precisamos muito, Senhor, fazer com que os homens vejam a sua luz através das nossas boas obras e glorifiquem ao Senhor. Obrigado por sua igreja, Senhor, repleta aqui ouvindo sua palavra. Obrigado por tua misericórdia infinita. Te agradecemos por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Graças a Deus. Amém? Amém. Vamos contribuir na casa de Deus.